irmãos e ouvintes da Rádio São Francisco. Estamos de novo aqui para conversar com os irmãos. Ainda teremos um tempo para poder relatar tudo o que aconteceu na visita a Grímina. Por enquanto nos limitamos a lembrar os nossos santos, que são sempre modelos e que nos mostram como a santidade está ao alcance de qualquer um. No cristianismo não há desculpa para não ser santo. Que santos foram gente boa desde o início e bandidos. Foram velhos e crianças. Foram doutores e analfabetos, foram homens, mulheres, livres e escravos, gente de toda a espécie. Não há categoria nenhuma que não tenha os santos para demonstrar que o Evangelho tem uma palavra a dizer a todo mundo e pode transformar todo mundo se nós nos deixamos abrir com uma massa ao fermento transformador da palavra de Deus. Dia 10, portanto, hoje nós temos a lembrança de Santa Escolástica. Ela nasce em 480 e morre em 547. É irmã de São Bento. Quando São Bento se decidiu a fundar uma congregação de homens para a contemplação e a vida humilde, desconhecida, oculta do Evangelho, ela faz a mesma coisa com algumas jovens que eram suas amigas. Ela começa exatamente o seu trabalho dedicando-se à contemplação de Deus, para depois, enriquecidas pela graça, darem a seus irmãos aquilo que receberam do céu. Não só a sua vida religiosa significará uma oblação total do que são e do que tem a Deus Nosso Senhor, mas também eles serão mãos abertas, espalhando graças e bênçãos pelo mundo. São Gregório Magno vai falar dela no seu célebre livro Os Diálogos, e diz que é uma alma pura, toda contemplação, submetendo tudo ao primado da oração. Irmã de São Bento, Santa Escolástica. No dia 11, nós vamos lembrar a aparição de Nossa Senhora em Lourdes. O que aconteceu? O Papa havia proclamado na igreja o dogma da Imaculada Conceição. 4 anos depois, para confirmar aquela atitude de Pio IX, Nossa Senhora aparece em Lourdes, a 11 de fevereiro de 58, a uma meninazinha pobre chamada Bernadette. E ela então fala com essa jovenzinha 18 vezes. O que aconteceu em Lourdes, nós que todos sabem, inclusive o próprio cinema já apresentou este fato 2 vezes, e inclusive com um filme célebre, A Canção de Bernadette. A da Nossa Senhora em Lourdes, o que ela mostra? Ela mostra que não apenas ela é mãe, mas ela é a Imaculada, mas também que o Evangelho tem uma palavra a dizer à ciência, que orgulhosamente se considerava a senhora do mundo e de todas as coisas no século passado.
o século da ciência e o século da impiedade. Ela vem desafiar a ciência com os milagres de Lourdes, que até hoje são examinados por grandes cientistas que vão lá passar algum tempo no centro de pesquisas médicas e saem de lá tantas vezes abalados na sua incredulidade e, oh meu Deus, até convertidos, como aconteceu com o maior biólogo da primeira metade desse século, Alexis Carrel, o homem que começou realmente o caminho dos transplantes. Esse Alex Carrel, prêmio Nobel de Biologia, foi convertido por um milagre a que ele assistiu e que pôde controlar lá em Lourdes. Sabem que a resistência foi bastante grande, inclusive da própria igreja, que não queria aceitar os fatos, porque ela é muito prudente ao examinar as coisas. O sobrenatural se impõe, mas é preciso que também dê razões à nossa razão, porque se Deus nos criou racionais, quer que nós tiremos o chapéu diante dele, é claro, porque ele é nosso Deus e Senhor, mas não quer jamais que nós tiremos a cabeça. E, portanto, o exame racional, científico dos milagres de Lourdes tem sido uma grande fonte de conversões e de bênçãos para a igreja. Mas é uma coisa interessante, o grande milagre de Lourdes é a Eucaristia, porque exatamente é no momento da procissão do Santíssimo Sacramento que acontecem os mais espantosos milagres. Também ao mergulharem na água de Lourdes, mas de um modo muito especial exatamente nesse contato com o Santíssimo Sacramento. E Nossa Senhora apareceu lá em Lourdes e nós ficamos aqui pensando nesta mãe tão maravilhosa que não nos abandona, que está sempre ao nosso encalço para trazermos de novo a Deus, ao Evangelho. No dia 14, nós temos São Cirilo e São Metódio. São Cirilo e São Metódio são dois grandes santos da Igreja da Grécia, que foram mandados em missão aos eslavos. E lá eles traduziram a Bíblia na língua dos eslavos, com letras gregas e não com nossas letras. Eles, inclusive, tentaram adaptar a liturgia e assim criaram um verdadeiro fundamento da cultura popular cristã entre os povos do Oriente. Tiveram muitas dificuldades, mas realmente encontraram apoio do Santo Padre Adriano II, e com isto eles realmente são hoje saudados como os grandes apóstolos da Rússia, ou em geral dos povos eslavos. Meus caríssimos irmãos e ouvintes, nós temos na campanha da fraternidade, nesta quaresma, como preocupação a fé e a política. E seria interessante acompanharmos alguns textos do nosso Catecismo da Igreja Católica para entender um pouquinho melhor o que significa essa vocação política do cristão. Afinal, para que a humanidade é chamada?
e para manifestar a imagem de Deus e ser transformada à imagem do Filho único do Pai. O que caracteriza o homem realmente na sua dignidade, na sua grandeza, é que ele é imagem e semelhança de Deus. Mas mais do que isto, ele é também chamado a realizar em si a perfeição do Filho de Deus. Aquilo que São Paulo falava em tornar-se Cristo. Isto é, de fato, o que devia constituir o grande objetivo e a grande preocupação dos católicos, dos cristãos. Afinal, nós não vivemos para nos perder, mas nós vivemos para crescer em santidade e graça cada dia da vida. E isto vai acontecer na medida em que nós conseguimos não só fazer o que ele manda, como nos pediu Nossa Senhora, mas também imitá-lo nas suas virtudes. Na verdade, o cristão, o verdadeiro católico, será não apenas um pai perfeito, ou uma mãe perfeita, ou um filho perfeito, ou um irmão perfeito, um amigo perfeito, mas também um profissional perfeito, um cidadão perfeito. Porque, no fundo, todos sabemos que a santidade não é senão a perfeição do homem iluminada, fortalecida, orientada pela graça de Deus. Ora, no homem há alguma coisa que o coloca para fora de si, não para fora de si em relação ao outro, simplesmente um outro qualquer, mas para fora de si, enquanto ele tem uma vocação social, quer dizer, ele deve trabalhar para a sociedade e, curiosamente, vai encontrar nesta contribuição para a sociedade o seu próprio bem. Porque quanto mais uma sociedade cresce, tanto mais ele realmente tem condições de se aproximar da perfeição. Na verdade, nenhum homem pode realizar-se sozinho. Aliás, nós já começamos no mundo fruto de dois. E já começamos no mundo gritando, chorando, porque precisamos da mãe que nos deu o seu leite, que nos dê a sua carne, seu sangue feito alimento. Isso significa que o homem tem uma dimensão social que não é simplesmente um enfeite ou uma condição, mas é realmente inserida na sua própria essência, na sua própria natureza. Não se trata apenas da necessidade que a criança tem ao nascer, da ajuda dos outros, mas inclusive para que ela possa realmente crescer com equilíbrio, com perfeição. Ela tem necessidade do amor, do conforto, do carinho, da compreensão, do diálogo, porque assim ela vai adquirindo os conhecimentos e as experiências de que ela precisa para andar sempre com dignidade e com segurança. Sem a vida social, o homem realmente não chega à perfeição humana. Esta vida social, que é para ele uma necessidade,
é também meio de realização. O que é uma sociedade? No Catecismo, no número 1880, exatamente no artigo A Pessoa e a Sociedade, se diz que a sociedade é um conjunto de pessoas ligadas de maneira orgânica por um princípio de unidade que ultrapassa cada uma delas. Parece uma coisa meio complicada, mas significa simplesmente que nós vivemos em sociedade quando vivemos com outros, formando um corpo só e dirigidos por alguma coisa que é mais do que cada um. Quer dizer, eu, ao reunir-me numa sociedade, eu vou encontrar nela valores que, de fato, de que eu não disponho quando estou simplesmente sozinho. Nesse sentido, cada homem vivendo em sociedade acaba sendo herdeiro da toda aquela experiência e cultura que a sociedade tem. É uma coisa, aliás, que caracteriza o homem em relação aos animais. Ele cresce e ele transmite o seu crescimento ao outro. Os animais, cada um começa do zero, com toda a perfeição que lhe dá a natureza, mas começa do zero. O homem não. Se nós tivéssemos de começar do zero, estaríamos sempre no beabá, ou então no 1 mais 1 são 2. Ora, nós podemos simplesmente, até na escola primária, já começarmos levando em conta e nos beneficiando de toda a cultura de tantos séculos. Somos herdeiros, recebemos talentos que enriquecem a nossa identidade. E por isso somos capazes de produzir frutos que sozinhos não conseguiríamos. Isto é uma coisa que às vezes nos faz pensar e nos deve levar a agradecer a Deus, porque há tanta gente nesse mundo que, se tivesse as condições que nós temos, seria muitíssimo mais perfeito do que nós e poderia ser muito mais útil à sociedade do que infelizmente nós estamos sendo. Quantas pessoas aí, lá de bem longe, no meio do mato, que não têm condições de crescer.